Estamos de volta com todas as informações de tudo que você precisa ficar sabendo do esporte. Olha, o Capoeira contra Kurtz Millender no dia 9 de março, hein? Classificação do Campeonato Português já na tela também. Futebol interior, né? Placar no futebol interior. Benfica em primeiro, venceu o clássico contra o Porto no final de semana. Braga em terceiro, Sporting na quarta colocação. Classificação também na tela do Campeonato Italiano, já praticamente definido, né? Juventus 16 pontos à frente do Napoli, vice-líder, Milan em terceiro, Inter de Milão fechando a zona de classificação para Champions League. Na Inglaterra, o Manchester City tomou a liderança, venceu no final de semana. O Liverpool ficou no empate no clássico dos Beatles contra o Everton em 0-0, Tottenham em terceiro, Manchester United em quarto, Arsenal em quinto, Chelsea em sexto. Lá na França já definido, né? PSG 71 pontos, o Lille vice-líder 54, o Lyon 49 em terceiro, o Olympique de Marseille que também venceu em quarto com 46. Na Espanha, Barcelona passa os largos, né? Venceu mais uma vez o Real Madrid no final de semana, 1-0. O Atlético de Madrid, que ganhou de 2-0, vem na segunda colocação, Real Madrid em terceiro, o Getafe surpreendentemente em quarto. Na Alemanha, o Bayern de Munique, com os tropeços do Borussia nas últimas rodadas, é o líder da competição ao lado do próprio Borussia. O Borussia ainda lidera, tem 2 gols a mais de saldo, RB Leipzig em terceiro. No Campeonato Gaúcho, o Grêmio lidera com o Inter em segundo, Caxias em terceiro. Ainda na zona de classificação, São José, Aimoré, Pelotas, São Luís e Novo Hamburgo. Já no Paulista da Série H3, também 8 avançam à próxima fase. Hoje seriam pelo Clube Desportivo Brasil, Noroeste, Comercial, Capivariano, Monte Azul, Primavera e Grêmio Osasco. São Carlos do Piraju, né, vai aí na penúltima colocação. Na A2, Água Santa, 15 Piracicaba, Rio Claro, Português, Santista, Juventus, Inter de Limeira, Linense e Santo André, os 8 primeiros. No Paulistão, Corinthians e Ferroviária estariam na próxima fase. São Paulo, que venceu o UFA depois de 3 rodadas, também estaria enfrentando o Oeste na próxima fase. Santos, esse já classificado, esperando a definição. Se a Ponte não vencer amanhã, já sabe que o Red Bull será o seu adversário. Palmeiras e Guarani pertinho aí também de conseguirem a classificação. Novo Horizontino ainda sonha com tropeços do Guarani. Campeonato Português, teve o Sporting batendo o Portimonense por 3-1. Belenenses 4, Feirense 0, Chaves e Santa Clara 0-0, Rio Ave perdeu em casa por 2-1. Campeonato Italiano, como falei, Juventus mais líder do que nunca, bateu o Napoli fora de casa neste final de semana, 2-1, gols do Pjanic e do Cão. Calerron ainda descontou, mas não deu. No campeonato inglês, o Watford 2, Leicester 1. No campeonato francês, vitória do Lyon sobre o Toulouse 5-1, Olympique de Marseille, como eu havia adiantado, 2-0 no Saint-Étienne, e o Lille ganhou do Dijon pelo placar de 1-0. O Lille segue na vice-liderança. Guingamp e Nantes 0-0, Nice e Strasbourg 1-0 para o Nice. No campeonato espanhol, Valência bateu o Atlético Bilbao 2-0, Real Sociedad 0, Atlético de Madrid 2. Campeonato argentino, o Racing segue na liderança. Civitanic marcou o gol da vitória no clássico contra o Estudiantes. Tivemos vitória ainda do Patronato, do Tadieres, na rodada deste final de semana. Campeonato Catarinense, clássico Avaí 3, Joinville 0. Destaque para esse jogo aí do Campeonato Catarinense, né? Campeonato Paulista da A2, teve um golaço do Anderson Cavallo e foi uma patada do meio da rua, e a Portuguesa, desesperada na A2, bateu o Taubaté 3-0, e o São Paulo aí aos gols do Pablo e do Arboleda bateu o Bragantino 2-0, ajudou o Corinthians, que segue líder do seu grupo. Durante a semana, Novo Basquete Brasil, teremos Corinthians e Bauru na quinta-feira, dia 7 de março, jogo lá em Bauru. Cruzeiro estreia na Libertadores na quinta-feira também, diante do Huracan. LDU contra o Peñarol. Jogos da quinta-feira, a NBB vai ter ainda Vasco contra Brasília, e este jogo muitos pirajuenses devem ir a Bauru para acompanhar o jogo do basquete. Liga Europa também na próxima quinta, o Chelsea contra o Dinamo Kiev, Valência contra o Kuban Krasnodar, Napoli contra o Red Bull Salzburg, Zenit contra o Villarreal e o Rennes contra o Arsenal, além de Sevilha contra o Slavia Praga, o Eintracht Frankfurt contra a Inter de Milão e o Dinamo Zagreb contra o Benfica. Também Copa do Nordeste, CSA contra a CRB, Vitória da Bahia contra o Botafogo da Paraíba, Fortaleza encarando o Confiança e o Náutico contra o Sampaio Corrêa. Destaque ainda para o Campeonato Paraense, tá aí o Remo vai jogar também
lá na próxima quinta-feira, Campeonato do Mato Grosso. Temos a volta dos estaduais, né? Após a pausa do Carnaval, voltando a disputa dos estaduais no meio de semana, logo após o Carnaval aí na quarta-feira, na quinta-feira já muita bola rolando com a Copa do Brasil, inclusive na quinta-feira o Santos encarando o América de Natal, o ABC pega o Motoclube e o Avaí joga contra o Brasil de Pelotas. O jogo do Santos vai ser no Pacaembu. Libertadores, na quarta-feira, tem brasileiros em campo. O Grêmio fora de casa contra o Rosário. O Palmeiras na Colômbia contra o Junior Barranquilla. O River Plate, atual campeão no Peru, contra o Aliança Lima. O Atlético Mineiro encarando o Cerro Porteño. O Inter vai jogar contra o Palestino do Chile. Enfim, os brasileiros em ação. Novo Basquete Brasil, Botafogo contra o Minas, né? Também na próxima quarta-feira, que vai ter Liga dos Campeões, os jogos de volta. O Porto encarando a Roma e o Paris Saint-Germain contra o Manchester United. Além de mais estaduais e Copa do Nordeste, Salgueiro e Santa Cruz. Enfim, muita bola rolando em todo o nosso país também com os campeonatos estaduais aí. Por exemplo, o Figueirense fora de casa contra o Marcelo Dias, o Ceará contra o Atlético do Ceará pelo Campeonato Cearense, e a Copa do Brasil com o Misto encarando a Chapecoense. O Fluminense joga contra o Ipiranga do Rio Grande do Sul e o Bahia joga fora de casa contra o Santa Cruz de Natal, jogos da Copa do Brasil da quarta-feira. Na terça-feira, Libertadores, destaque para a estreia do Furacão Atlético Paranaense contra o Tolima. A torcida do Corinthians lembra bem, hein? O Boca fora de casa contra o Roger Wilstermann e, é claro, tem estreia brasileira, tem o Flamengo na altitude contra o San José de Oruro. Meu amigo, não vai ser fácil a vida do Mengão, não. Liga dos Campeões, jogaço. Borussia Dortmund e Tottenham. O Tottenham uma vantagem enorme e o Real Madrid também com uma boa vantagem contra a equipe do Ajax. Campeonato francês, Bordeaux contra o Montpellier. E no futebol feminino, o Brasil encarando os Estados Unidos. Brasil que perdeu para o Japão por 3-1. Novo Basquete Brasil tem também aí Corinthians e Franca jogando nesta segunda-feira. Campeonato Português amanhã, Vitória de Guimarães contra o Marítimo, Inter de Limeira contra Juventus, além de Água Santa contra o Rio Claro no Paulista da Série A2. Boa Esporte contra o RT fora de casa no Campeonato Mineiro e Leganés encarando o Levante pelo Campeonato Espanhol. Tudo nesta segunda-feira de Carnaval. Vai ter ainda Campeonato Argentino com 3 partidas. O Defensa e Justiça querendo encostar no Racing joga contra o Aldovizio, o Vélez Sarsfield contra o Tigre e o Banfield contra o Tucumã. Tivemos hoje Juventus 2, Napoli 1, né? Teve o gol do Callejon, então tá errado aí esse placar na tela. Vitória da Atalanta 3-1 sobre a Fiorentina, Spal 1, Sampdoria 2. Genoa e Frosinone empataram em 0-0 no campeonato inglês, além da vitória do Watford sobre o Leicester. Tivemos o Fulham perdendo para o Chelsea, teve gol do William, e o clássico dos Beatles, né? O clássico de Liverpool, Everton e Liverpool ficaram no empate em 0-0. O Atlético Bilbao bateu o Valência 2-0. O Atlético de Madrid ganhou do Real Sociedad também pelo placar de 2-0. Alguns dos jogos que nós tivemos neste domingão de Carnaval, a gente sempre destaca aqui para você em chipirazu.blogspot.com.br, né? A vitória do Avaí 3-0 sobre o Joinville, o Betis perdendo para o Getafe por 2-1. Copa do Nordeste, a Bahia 5-0 no Altos, o Sergipe perdeu para o Ceará por 1-0, Motoclube 0, Santa Cruz 1, ABC 4, Salgueiro 1, jogos que foram disputados ontem na Copa do Nordeste, no Campeonato Português. O clássico, como eu disse, Benfica 2, Porto 1, Moreirense e Vitória de Setúbal 1-1, Nacional da Ilha da Madeira 3-2 no Tondela, Globo bateu Santa Cruz de Natal por 1-0 no Campeonato do Rio Grande do Norte. No Paulista da Série A3, muitos empates, né? O São Carlos, por exemplo, empatou com o Rio Preto fora de casa em 1-1. Primavera e Comercial também empataram. Belo Clube Capivariano, vitória do Batatais sobre Taboão da Serra por 1-0. No Paulista da Série A2, Nacional ganhou do Santo André, Sertãozinho venceu fora de casa o São Bernardo, Penapolense perdeu em casa para o 15 de Piracicaba, a equipe do Atibaia ganhou da Portuguesa Santista por 1-0. Campeonato Italiano, Milan na zona de classificação para a Champions League 1-0 na Sassuolo. No Clássico, Lazio 3, Roma 0, grande jogo aí. Lazio conseguiu uma importante vitória sobre a equipe da Roma. Tivemos ainda um empate, Empoli e Parma 3-3. No Campeonato Inglês, vitória do West Ham sobre o Newcastle, Wolverhampton sobre o Cardiff 2-0, e o Manchester United no finalzinho 3-2 no Southampton, sofrida, suada, mas venceu. Vitórias ainda do Crystal Palace fora, do Brighton
e do Manchester City, placar magro 1-0, né? Manchester City no Bournemouth fora de casa. Tottenham 1, Arsenal 1 no clássico. Esse jogo terminou empatado. O Campeonato Goiano teve vitória do Goiás pelo placar de 2-1. A maioria dos jogos aí na sexta e no sábado por causa do feriadão de carnaval. No Campeonato Francês, Paris Saint-Germain 2, Caen 1 e o pessoal bravo com o Neymar, que apareceu dançando, né? Se recuperando de contusão. Angers e Monaco 2-2, Monaco espantou já o fantasma do rebaixamento. Reims também empatou em 2-2. Campeonato Catarinense, Criciúma e Marcílio Dias empataram em 1-1. Chapecoense bateu o Metropolitano por 2-1 no Campeonato Espanhol. Destaque para mais uma vitória, né? O Barcelona, que foi a final da Copa do Rei, ganhou de novo, um jogo muito confusão, 1-0 sobre o Real Madrid. Vinícius Júnior jogou bem, mas não adiantou. Vasco 2-0 no Boa Vista e o Volta Redonda 100% jogando em casa, bateu o Botafogo pelo placar de 1-0. Jogos do Campeonato Carioca, o River Plate ganhou do Newell's no Campeonato Argentino por 4-2, meu amigo. Rosário Central e Belgrano ficaram no empate em 0-0. Tivemos no campeonato alemão o Bayern de Munique assumindo a liderança 5-1 fora de casa sobre o Borussia Mönchengladbach. Contou com o tropeço do Borussia Dortmund para assumir aí a liderança novamente do campeonato alemão. A equipe então do Bayern de Munique. O Fortuna Düsseldorf 4-0 no Schalke 04 fora de casa, talvez um dos resultados mais surpreendentes. Uma grande campanha do Fortuna Düsseldorf na competição. No Campeonato Paulista ontem, São Bento 1, Corinthians 1 e o Alexandro perdeu um gol no final que ninguém imaginava, né? Inacreditável. Red Bull Brasil 1-0 no Novo Horizontino, Santos 3, Oeste 2, muita chuva e tudo mais, mas deu o Santos 3-2. Flamengo 73-67 no Botafogo no Novo Basquete Brasil. É claro que isso é no basquete, né? Tivemos também aí na última sexta-feira no Paulista da Série A2, vitória do Monte Azul sobre o Grêmio Osasco Audax, e o outro Grêmio Osasco bateu o Olímpia por 1-0 no Campeonato Português. Vitória do Desportivo das Aves por 2-0, Paulista da A2. Outro poranguense venceu o Linense no Gilbertão em Lins pelo placar de 1-0. Tivemos o Campeonato Italiano, a derrota da Inter de Milão para o Cagliari pelo placar de 2-1, e o Girona venceu no Campeonato Espanhol fora de casa por 2-0 no Argentino. O Argentino Júnior ganhou do São Lourenço e o Boca ganhou do União Santa Fé. Jogos que foram disputados na sexta. Campeonato Carioca também teve jogo e o Flamengo conseguindo mais uma importante vitória. Jogou bem o Gabigol de novo, né? No Paulista, vitória do São Caetano 2-0, Guarani e Ferroviária ficaram no empate em 1-1 e tá aí, ó, Augsburg 2, Borussia Dortmund 1, que fez com que o Bayern de Munique empatasse em pontos. O Atlético Nacional da Colômbia foi eliminado nos pênaltis da Libertadores para o Libertad. Perdeu nos pênaltis após vencer no tempo normal. No Novo Basquete Brasil, vitória do Corinthians sobre o Mogi das Cruzes, hein? Surpreendente aí, o paulistano ganhou do Vasco e o Bauru perdeu para a equipe do Pinheiros. Jogos que nós tivemos aí do Novo Basquete Brasil na última quinta-feira. Destaque ainda aqui para os jogos do campeonato dos estaduais, né? Que a gente já trouxe aí muitos resultados, muitas informações, e o pessoal já aproveitando para descansar nesse feriadão do carnaval. Faltou aí falar, tava falando do Flamengo, né? O Flamengo bateu a Portuguesa Carioca 3-1, se preparando, visando esse super desafio contra o San José de Oruro já nesta terça-feira pela Libertadores. Na Copa do Brasil, o Botafogo da Paraíba eliminou o Tombense nos pênaltis 7-6, Juventude eliminou o América Mineiro por 2-1 e o Macará está na próxima fase da Copa Sul-Americana. Venceu por 3-0. Municipal de Piraju, último jogo, Dragão 3, Montasa 2. Jogo que foi disputado já na semana retrasada, pausa no carnaval lá em Piraju. Primeira Copa Chamorro Veículos de Futsal em Taquarituba. Começa no final de março, 99997898436. Fale com o Carlos Castilho mais informações desta competição. Em Francisco Beltrão, no Anilado, tivemos um amistoso, Cascavel 3. Tá aí a equipe de Cascavel, disputa a primeira divisão do Campeonato Paranaense. Cascavel bateu a equipe do União, que está se preparando para a disputa da segunda divisão. Cascavel 3, União 1. O jogo foi disputado na última sexta-feira. Alguns atletas do ano passado ainda mantidos, né, como dá para perceber por aí. Outros jogos jovens vieram aí para reforçar. E o Pato Futsal venceu a primeira Copa Futsal Uniaselv 20 anos. O Pato foi até lá Santa Catarina e ficou com o título da competição. Aqui a arbitragem que trabalhou no jogo entre União e Cascavel, vitória do Cascavel
pelo placar de 3-1, os homens do apito e das bandeiras, né? Trabalharam no estádio Anilado. 7ª caminhada na natureza vai ser no dia 17 de março aqui em Francisco Beltrão. Informações e inscrições no ecobooking.com.br, R$ 35 com almoço para participar. Semana que vem, a partir das 18h30, na sexta-feira, nas quadras de areia do Jardim Primavera, abertura do segundo Esquenta Open Info Service de futevôlei e vôlei de areia, hein? A arquibancada já está pronta. E o pessoal do Só Atleta Só Que Não, o grande Gigandro Militão, já em férias, mas aproveitando aí com o Adão, com a família, para jogar aquele boliche, né? Na Sul-Americana, o Corinthians se classificou à próxima fase. Que sofrimento, hein? Se não fosse o Cássio. 1-1 no tempo normal, gol do Wagner Love, golaço inclusive, e o Cássio nos pênaltis sendo o destaque. Mais uma rodada dos peladeiros tivemos no dia de hoje, né? Mesmo domingão de carnaval, a rapaziada não perde tempo, né? Mais uma rodada aí e esperando os 10 domingos para conhecermos os finalistas. Terceira etapa do vôlei de areia feminino do Marrecas Clube, dia 17 de março, com início às 8 horas da manhã. Quem vai participar deve confirmar até o dia 14 de março. Muralha Open de tênis do Marrecas Clube nos dias 15, 16 e 17 de março. Premiação, inclusive em dinheiro, em grande evento de tênis nos dias 15, 16 e 17, hein? Segunda etapa de truco também do Marrecas Clube vai ser no dia 9 de março, com início às 13 horas e 30 minutos. As inscrições até o dia 7 de março, ao meio-dia. Ainda no Marrecas Clube, destaque para a escolinha de basquete, categoria infantil, masculino e feminino, as quartas e sextas com a professora Luana. Mais informações na secretaria do clube. Também as quartas e sextas com o professor Vitor. Tem a aula de vôlei infantil e aos sábados com o professor Altair. Mais informações lá para a garotada que gosta de participar do esporte, né? Tá aí a turma aí mais uma vez do Só Atleta Só Que Não. O vôlei tá difícil sair, mas festa, boliche e churrasco é o que mais tá tendo, né, pra galera aí. Tá aí o Geandro que conseguiu aí ficar com a primeira colocação do boliche, pelo menos é o que ele mandou aí pra gente, né? Resta saber se é verdade. Dia 17 de março tem o primeiro Choque Run em Curitiba, né? Corrida do Batalhão de Choque, premiação para quem correr fardado, 7 km, 5 km, enfim, um grande evento. Tá aí o pessoal lá promovendo isso daí. No Marrecas Clube tivemos mais uma etapa do futevôlei, né? Tá aí já aparecendo aí o Calisque, o Jair Moderno, rapaziada que participou deste evento do futevôlei, né? Sempre aí participando, inovando. É um esporte que vem crescendo e muito, né? O Tiquinho e o Diego aí também aparecendo. O Diego Teles e o Ronaldo, os premiados, né? Galera que se deu bem em mais esta etapa do futevôlei do Marrecas Clube. É, meu amigo, a galera não perde tempo não, né? Tá aí na entrega da premiação. Enfim, uma grande festa, e a gente destaca sempre o crescimento dessa modalidade esportiva, o futevôlei, que vem chamando muita atenção na cidade de Francisco Beltrão. Tanto que teremos esse esquenta de futevôlei e vôlei de areia no Jardim Primavera, e a etapa do Brasileiro, inclusive o Vini e o Nilo estão classificados para esta competição. Campeonato Força Livre por sorteio do Marrecas Clube, as inscrições até o dia 9 de março na portaria do clube. O campeonato deve começar no dia 16 de março, tá? Seu Benito, do Elite Futebol Clube, aí ao lado do Ricardo Ronque, deu um susto, né, o seu Benito, mas está bem, já está recuperado, já está aí se recuperando, né, dessa cirurgia. Boa sorte, melhoras, e que venha muito mais por aí, né, seu Benito. Marechal foi campeão da Copa Paranaguá. Marreco também participou e ficou com a segunda colocação, perdeu um jogo justamente para a equipe do Marechal Cândido Rondon. Começou a Copa Chopinzinho Rádio Doce, Mariópolis perdeu para o Cantagalo 3-1, Ampere venceu pelo placar de 5-2. Ampere vem muito bem. Falei do Cássio, né? Tá aí o Corinthians, né? Que imagem, né, meu amigo? Que imagem, né? Essa defesa de pênalti que classificou o Corinthians à próxima fase da Copa Sul-Americana.
Na Libertadores, né, nós tivemos aí o Melgar se classificando, eliminou a equipe do Caracas, gol no finalzinho, que jogo, né? Palestino eliminou o Tadieres, que havia eliminado São Paulo. Atlético Mineiro 0-0 com o Defensor, também na fase de grupos o Galo Mineiro. Todo mundo já estreia neste meio de semana. No Campeonato Paulista tivemos o Palmeiras batendo o Ituano por 3-1, 2 gols do Ricardo Goulart, e o Borja marcou, meus amigos, no meio de semana pelo Paulistão. Tinha falado da vitória do Barcelona no meio de semana, tá aí para confirmar. O Barcelona 3, Real Madrid 0, Barcelona na final da Copa do Rei pelo terceiro ano consecutivo, né? E também confirmando aí a vitória do Palestino sobre o Tadieres de Córdoba pelo placar de 2-1, e o Palestino eliminou o Tadieres que havia eliminado a equipe do São Paulo da Libertadores da América. O São Paulo, meu amigo, que voltou a vencer, né? Pelo menos isso, pelo menos essa alegria por o torcedor. O São Paulo deu neste domingão de carnaval 2-0 sobre a equipe do Bragantino. O Bragantino, volta a dizer, que é do grupo do Corinthians, tá? Tivemos no meio de semana também River 2, Flamengo do Piauí 0. Foi clássico, né? Este é clássico piauiense. Vitória do River do Piauí mais 1, né? O Altos bateu o Piauí também pelo placar aí de 3-1. Tivemos também a vitória do Náutico sobre o Salgueiro 1-0 no Campeonato Pernambucano. Jogo também do meio de semana, tá? Destaque ainda aqui, a gente aproveita para você que acompanha aqui chicopiraju.blogspot.com.br, praticamente tudo parado aí nos campeonatos regionais, lá em Taquarituba, na estância turística de Piraju, mesmo em Francisco Beltrão, tudo em virtude do carnaval, mas volta já tudo com força total neste meio de semana, né? O Norte Futsal se preparando para a disputa, as muitas disputas, aliás, e que grandes jogos teremos pela chave prata do Campeonato Paranaense de Futsal. O Renascença diz que não participa mais esse ano de nenhuma divisão do futsal paranaense, né? Uma péssima notícia para o Sudoeste, que foi tão bem nas competições do ano passado. Vem aí a Supercopa de Futsal na cidade de Francisco Beltrão, com grandes novidades e com vaga na Libertadores da América. Semifinal só vai ter Marreco e Pato, né, meu amigo? Numa das semifinais. Corinthians está até já se preparando, vai fazer amistoso contra o Galo, 2 vizinhos, mas que jogo vai ser esse? Marreco e Pato já valendo vaga na final e valendo vaga na Libertadores, né? Talvez o Marreco e Pato mais importante da história, sem sombra de dúvidas, esse que nós teremos. O Ceará vai ser o adversário do Corinthians na próxima fase da Copa do Brasil, eliminou o Foz do Iguaçu nos pênaltis após empate em 0-0 no tempo normal. O Brasil se classificou para o Mundial de Basquete da China. O Brasil está lá. Importante aí destacar também, né? Vai para o Mundial de Basquete a seleção brasileira. Teremos nos dias 16 e 17 de março em Francisco Beltrão mais uma etapa do Marreco Voador. E você que é louco pode fazer o seu salto aí. Tá aí o preço na tela, R$ 549,90, pagamento em até 10 vezes no cartão de crédito, tá? Então, boa sorte para você aí que tem o sonho de pular de paraquedas, tudo claro com muita segurança, equipamentos, os instrutores, enfim, é garantido, pessoal. Pode ir com tranquilidade, mas que tem que ter um certo grau de loucura, isso com certeza tem. Pela Copa Itália, Milan e Lazio empataram em 0-0. Temos os destaques, falei lá no comecinho do Eliseu Capoeira, que vai voltar a lutar pelo UFC. Importante destacar aí que o John Jones manteve o seu cinturão. O brasileiro Thiago Marreta tá de olho, hein? Tá de olho no John Jones. Quer fazer a luta do século aí, quem sabe. Importante aí para o brasileiro. Paulo Borrachinha também vem muito bem. O Marlon Moraes é outro que já está se preparando aí para grandes desafios, para grandes lutas. Tivemos o Johnny Walker, venceu e machucou o ombro neste último sábado. É brasileiro também, Johnny Walker venceu e venceu bem, diga-se de passagem, mais um super nocaute no primeiro tempo. Grandes lutas nesse último final de semana pelo UFC. Copa do Nordeste, Fortaleza e Bahia empataram em 2-2, tá bom? Vamos aí com mais destaques, né? Caminhando para metade aqui do nosso informativo. Você fica realmente bem informado, e o que a gente não consegue trazer nos vídeos e nos resultados que você está vendo aí desde a nossa última participação, né? A gente
tá trazendo os vídeos geralmente uma vez por semana para você aqui em chicopinazu.blogspot.com.br, que a gente não consegue trazer nos vídeos, a gente traz por escrito aqui embaixo, links, né, dos nossos, inclusive daquilo onde a gente busca as fontes, né? É importante citar as fontes aí, PP News FB, Jornal de Beltrão, o site RBJ, o Placar Futebol Interior, a Gazeta Esportiva, Jornal Lance, Globoesporte.com, também Revista Placar, enfim, tudo que a gente traz de informação a gente busca em algum lugar, e a gente tem que agradecer esse pessoal aí que trabalha, né, diuturnamente também nos seus canais de comunicação, levando a melhor informação. Placar GE, né, o Placar Futebol Interior, são muitas fontes de pesquisa para que a gente possa trazer aqui o melhor para você. O Lance Esportivo taquarituba.com.br, lancenet.com.br, ppnewsfb.com.br, jornaldebeltrão.com.br, globoesporte.com e outras fontes mais que a gente utiliza aí para poder deixar você também bem informado. Tivemos neste domingão de carnaval uma super competição no ginásio Arrudão em Francisco Beltrão, com relação aí às categorias de base de futsal. A gente vai deixar os resultados embaixo do vídeo para que você possa também ficar bem informado, né? Nosso amigo Marcelo Caio esteve ali acompanhando os filhos nesta super competição, e a gente vai trazendo tudo que é destaque em Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná, né? O Verê disputando o Campeonato Paranaense Sub-17, já conhece os seus adversários, fórmula de disputa bem parecida com a do ano passado, onde a equipe ficou com o título no Paranaense Sub-17. Verê que também disputa a terceira divisão do futebol de campo profissional e ainda o Campeonato Paranaense Sub-15, tá? Destaque ainda, já falei aqui do União, já falei do Marreco, já falei do Norte Futsal, Marreco que disputa a Liga Nacional e disputa o Paranaense da Chave Ouro, que vai ter a mesma fórmula de disputa dos outros anos, para a tristeza dos técnicos, dos jogadores. A galera não consegue entender como que um campeonato não dá um privilégio de ter uma prorrogação, uma disputa de pênaltis que seja, um terceiro jogo, e prima por essa questão aí de que a equipe que tem a melhor campanha não tem vantagem nenhuma, né? Só decide em casa, mas não tem vantagem nenhuma. Perdeu uma, ganhou a outra, não tem saldo de gol, não tem nada. Perdeu uma, ganhou outra, disputa de pênaltis, o que acaba não dando vantagem nenhuma para as equipes que têm melhor campanha, a não ser o fato de fazer o segundo jogo em casa. Mas permanece por mais um ano. Os dirigentes assim quiseram, e assim vai ser a disputa do Paranaense da Chave Ouro novamente. Diferente do próprio Paraná, onde tem disputa de terceiro jogo, né? Então, no próprio Paraná, em divisões inferiores, tem a questão do terceiro jogo, mas na Série Ouro não. Na Série Ouro vale aí o critério da disputa de pênaltis, o que, meu amigo, é um Deus nos acuda, né? Para todas as equipes que disputam essa competição, inclusive para o Foz do Iguaçu, atual campeão, o Marreco, vice-campeão, e o Pato Futsal, campeão o ano retrasado, e que vem mais uma vez muito forte, né? Marechal Cândido Rondon, Foz do Iguaçu, própria equipe do Marreco, são equipes que já largam aí com certo favoritismo. E o Guarapuava, outrora muito forte, vai disputar o Campeonato Paranaense da Chave Prata. Maria Hortência Albino, né? Correndo lá em Itaí, a Regina Alves Coutinho conseguiu ficar com o título. Tá aí a Maria Hortência Albino também aí no pódio, né? Como sempre, uma grande festa. Parabéns para ela. Futsal de Itaí campeão. Parabéns a galera de Itaí, ó. Tá aí comemoração, né? Título vale sempre festa, vale sempre comemorar. Parabéns pra galera de Itaí. Teve o aberto de vôlei de areia no Marrecas Clube, teve dupla até de Siqueira Campos, meu amigo. Os registros foram feitos aí pela galera do próprio Marrecas Clube. A gente reproduz aqui algumas imagens, porque foi uma festa realmente tremenda, né? Vale a pena destacar esse trabalho que é feito, e para promover esses eventos, que hoje já conta com duplas que rodam quase 600 quilômetros, e fizeram bonito, inclusive, né?
que rodam quase 600 km para disputar, mostra a credibilidade, a seriedade, o respeito que existe com todas essas atletas. É uma grande festa e merece sim ter o nosso reconhecimento e merece ter cada vez mais apoio, porque não é fácil, né, organizar uma competição de altíssimo nível, ter uma arbitragem também de altíssimo nível, ter esse reconhecimento, né? Tá aí o Gilberto fazendo a entrega da premiação. Então é um campeonato que realmente veio para ficar. As próprias disputas internas já são eletrizantes, mas quando abre esse leque que vem dupla de várias partes do sudoeste do Paraná e agora com duplas até lá do norte pioneiro, do norte velho, que, como eu disse, rodaram quase 600 quilômetros para essa disputa, mostra realmente que a competição está ganhando cada vez mais força, cada vez mais corpo, e que merece sempre esse carinho, esse respeito e esse reconhecimento por parte dos esportistas e aqueles que gostam, né, principalmente do vôlei de areia. E as duplas que foram contempladas, né, as melhores duplas da disputa que ocorreu a semana retrasada nas areias do Marrecas Clube. Uma grande festa, parabéns para o Nilo, parabéns para a família do Nilo, que é toda envolvida com essa parte do esporte, em especial a sua esposa, que é envolvida também com a questão do vôlei de areia, também disputa no vôlei de quadra, né, mas tem esse apreço, tem esse carinho e essa consideração com o vôlei de areia, e o Nilo que vem fazendo esse trabalho com o aval da diretoria do Marrecas Clube, importante sempre, porque isso abre as portas, dá visibilidade e faz com que a marca Marrecas Clube também seja reconhecida, também seja levada aí aos 4 cantos da cidade de Francisco Beltrão, para o sudoeste do Paraná e agora para outras partes do estado paranaense com essas disputas, né? Então, importante aí sempre também destacar, reconhecer e como a gente sempre diz, né? E fortalece a família, porque sempre que tem lá a mamãe, a esposa, a namorada disputando, tá lá, né? Tá lá o marido, tá lá o filho, tá lá o namorado, tá lá o amigo, tá lá a amiga. É uma oportunidade de fazer novas amizades, de conhecer gente nova e ao mesmo tempo até de fazer intercâmbio, de conhecer esse pessoal que vem de longe, de trocar experiências, ficar sabendo de mais competições. É uma oportunidade, né? Um leque de oportunidades que se abre quando se faz competições de altíssimo nível como essa do vôlei de areia feminino que ocorreu a semana retrasada nas dependências do Marrecas Clube. Parabéns mais uma vez a todos que participaram, a todos que se envolveram nesta super competição, com atletas renomadas, federadas, com patrocínio, atletas que vieram realmente para somar e somaram muito nessa disputa do vôlei de areia que ocorreu nas dependências do Marrecas Clube. E a quadra nova ali, já bem aproveitada, já bem utilizada, foi uma grande festa e mais etapas, mais disputas vêm por aí, não apenas as internas, mas aquelas também com participação de pessoas que não são sócias, né, de pessoas que vêm de outros cantos aqui da nossa região, do sudoeste do Paraná, de outros cantos do estado do Paraná e quem sabe até de outros estados aí para essas disputas que sempre abrilhantam e acrescentam e muito para quem gosta de esporte de alto nível. Essa questão do vôlei de areia, do futevôlei, do futebol society é um chamariz, é um diferencial, é um atrativo à parte. No Marrecas Clube fica aqui o nosso reconhecimento mais uma vez ao Nilo, à diretoria e a todas as pessoas que tornam este trabalho possível, né? E parabéns pelas imagens aí. Não consigo trazer os créditos aqui, né? O Nilo é que sempre repassa as fotos, tá? Mas não sei se o crédito vai para ele, mas são fotos também impressionantes, né? Retratos, né? Impressionantes de um espetáculo de altíssimo nível, que somente acompanhando ao vivo para você ter a noção e a beleza deste espetáculo, né? Nas dependências aí do Marrecas Clube, que já tem toda uma particularidade, toda uma beleza à parte, e com certeza essas disputas tornam o lugar ainda mais agradável, ainda mais bonito, tá? Então tá aí alguns registros feitos, eu acho que é no Nilo mesmo as fotos, né? O pessoal ali do próprio Marrecas Clube,
e fazem esses registros aí. A gente traz aqui em chicopiraju.blogspot.com.br para que você tenha um pouco aí da noção daquilo que acontece, né? Não apenas nas quadras, mas também nos bastidores desta super competição que sempre é brilhante. Aí o pessoal já aproveita ali, fica do lado, toma uma cerveja, toma um guaraná, bebe uma água, né? Enquanto os atletas disputam ali, o pessoal aproveita para botar a conversa em ordem, né? Analisar as partidas e ao mesmo tempo também aproveita aí para molhar a garganta, como a gente diz, né? Um bom momento também para se divertir, um happy hour sem sombra de dúvidas, um happy hour bacana aí para passar o tempo, para ver aí bons jogos e para colocar a conversa em ordem, falando sobre todos os assuntos, né? Então tá aí, pessoal, que acompanhou de perto as emoções deste aberto de vôlei de areia feminino. Volto a dizer, aproveito aí as imagens do Marrecas Clube para convidar a galera para acompanhar de perto o Open, o esquenta, né? O esquenta do Jardim Primavera, na Rua Capinzal. Vai ter grandes disputas de futevôlei e de vôlei de areia já a partir do dia 8 de março, às 18h30. Quadra iluminada, foi feita uma arquibancada ao lado da arena de vôlei de areia e de futevôlei, e as disputas prometem ser intensas, porque o que a gente tem de atletas que disputam futevôlei hoje na cidade de Francisco Beltrão e o que tem de duplas de vôlei de areia feminino, meu amigo, não sei se só 2 finais de semana darão conta não, né? Porque tem muitos praticantes, muitos adeptos, e o nível está cada vez mais alto, o nível está cada vez mais intenso, de uma galera que realmente não quer apenas participar, né? A gente sempre fala, no esporte o importante é participar. Qual nada, a galera quer realmente ganhar, né? A galera quer vencer e vem se aprimorando, vem treinando. A galera do Marrecas Clube ali do futevôlei, do vôlei de areia, eles treinam de terça até domingo, fazem essas competições internas, selecionam daí entre aqueles que mais se destacam, formam as duplas para participar de competições externas do clube. Então promete ser um grande esquenta este do Jardim Primavera. 2 finais de semana, já começa no dia 8 de março às 18h30 na Rua Capinzal, este esquenta Open de futevôlei e de vôlei de areia. Lembrando, tudo isso para esperar aquilo que nós teremos no Calçadão em Francisco Beltrão. O ano passado já foi um sucesso, este ano promete ser também um enorme sucesso. A arena que sempre é montada no Calçadão, nem parece que o Calçadão não dá para disputar competições de areia, né? Profissionalismo com que foi montado a arena o ano passado, este ano deve ser montado novamente, e atletas daí de altíssimo nível, inclusive com reconhecimento internacional, que deverão pisar aí na cidade de Francisco Beltrão e demonstrar todo o seu talento no Calçadão já no começo do mês de abril. Promoção do Departamento da Secretaria de Esportes da Prefeitura de Beltrão. A gente vai trazer os destaques também dentro de chicopiraju.blogspot.com.br, enquanto você continua vendo imagens aí das disputas do Marrecas Clube, já caminhando para o final aqui do nosso boletim de chicopiraju.blogspot.com.br, trazendo informações de tudo que acontece, né, em várias modalidades esportivas, e ainda tem muito mais para a gente trazer aqui para você, porque o final de semana também sempre costuma trazer muitos destaques. Tivemos o Catânia perdendo a final do Mundialito de Futebol de Areia, já que estamos na areia, né? Mundialito de Futebol de Areia pela primeira vez não foi disputado no Brasil. O Flamengo perdeu nas semifinais para a equipe do Braga, que acabou sendo campeão. Tem a presença do brasileiro Bruno Xavier, e que final, né? Venceu na final o Catânia pelo placar de 7-6 no Mundialito de Futebol de Areia. Deu a equipe portuguesa do Braga. Catânia tentou 2 bicicletas no final do jogo, meu amigo, quase que deu, hein? Quase não deixou, né? Mas tivemos aí um grande jogo entre Braga e Catânia, e o Braga com a ajuda do seu goleirão, né? Se não fosse o goleiro, meu amigo, o Braga poderia ter perdido esta final para o Catânia. Deu Braga, campeão do Mundialito de Futebol de Areia. Final de semana também
vale o destaque aqui para você que nos acompanha em chicoperazul.blogspot.com.br. Tivemos aí, né, a estreia do Francisco Beltrão Red Fit no Paranaense de Futebol Americano. Pela primeira vez, a abertura do Paranaense foi aqui em Francisco Beltrão contra o São Miguel Indians, né? Voltando aí as imagens lá para o Marrecas Clube e as pessoas que tornaram possível aquele evento. A gente traz o destaque aqui, falava aí do Mundialito de Futebol de Areia. Destaque para o Sul-Americano de Vôlei de Clubes, também está rolando com a presença de clubes brasileiros, né? E a disputa do basquete também está em andamento. Quantos jogos eletrizantes na NBA, né, meu amigo? Quantos jogos? O Antetokounmpo não ganhou lá de MVP, mas vem fazendo barba, cabelo e bigode nos seus jogos e acabou no jogo contra o Los Angeles Lakers. Nada mais, nada menos, time do papai LeBron, né? Mas o Antetokounmpo foi o grande destaque. Imagem dos peladeiros, né? Galera que joga todos os domingos pela manhã. E também dentro dessa galera tem aqueles que estão nas semifinais do Campeonato Masters, hein? Campeonato Masters, dia 7 de março, tem as semifinais da competição, a final marcada para o próximo sábado, dia 9 de março, ali mesmo nas dependências do Marrecas Clube, tá bom? Temos aqui os destaques também, eu aproveito para falar ainda com relação ao esporte profissional deste final de semana, que não faltou, foi atividade. Sofia Medina foi bicampeã, foi a semana passada, né, do Grand Surf no Rio de Janeiro, garantindo vaga no Mundial. Ela é irmã do Gabriel Medina e vai disputar a etapa mundial em 2020. Evandro e Bruno Schmidt venceram Álvaro Ricardo, faturaram a etapa brasileira do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia que ocorreu em Fortaleza. Foram 6 vitórias em 6 jogos, enfim, 100% de aproveitamento. No Rio Open de tênis, Belucci e Rogerinho até saíram na frente, mas perderam na final para os argentinos Máximo Gonçalves e o chileno. O Hulk, né, foi campeão com o Xangai Sipg da Copa da China, que abriu a temporada na China. Final de semana teve jogo, o Henrique Dourado, meu amigo, estreou, fez gol, mas depois de uma fratura na tíbia, algo realmente horrível. Pedro Scooby e Lucas Chumbo foram os vencedores dos Gigantes de Nazaré, né? Melhor performance do Chumbo em Portugal, Onda Gigante. O Jadson André eliminou Medina nas quartas de final e foi campeão no QS de Noronha com virada bem no finalzinho, né? O Potiguar venceu a bateria no final. No vôlei de areia feminino, Maria Lisa e Carol venceram Agatha e Duda na final em Fortaleza e inclusive dedicaram aí a Cadela Luna o título da 5ª etapa, né? Tivemos, isso aqui eu não tinha trazido, não tinha mais participado aqui com vocês, mas é importante destacar que o Manchester City foi campeão nos pênaltis sobre o Chelsea. Jorginho e Davi Luiz perderam o pênalti, o Manchester City venceu a Copa da Liga Inglesa, mais um título para a equipe de Guardiola, e o goleiro Kepa não quis sair, né? O Stefanos Tsitsipas venceu o título do ATP 250 na França, tem apenas 20 anos de idade. Mayra Aguiar foi campeã do Grande Slam de Judô de Düsseldorf, ela levou a melhor sobre a jovem Ana Maria Wagner. Ana Maria Wagner levou a medalha de ouro na categoria 70 quilos, 78 quilos. Flamengo venceu de novo e ficou muito perto das semifinais do Campeonato Brasileiro de League of Legends 2019. Kabum acabou afundando aí a equipe do Programe. O Goiás venceu o clássico contra o Vila Nova. Isso foi a semana retrasada, né? Eu botei isso para falar do Marlone. Foi um golaço, né? O Marlone gosta de fazer gol bonito, né? E olha aí o Vinícius Júnior, né? Destaque no Real Madrid, mas não finaliza bem, não consegue finalizar o Vinícius Júnior, né? É o grande assistente, o melhor assistente da temporada, mas não consegue engatar os gols aí. O Vinícius Júnior, com isso, vem sofrendo perseguição, principalmente dos jornais lá da Catalunha, da terra do Barcelona, né? O Inter engatou a 5ª vitória, venceu a Avenida, aquele que deu trabalho para o Corinthians na Copa do Brasil. No Rio Open, os Laszlo Dere superou o Felix Auger e ficou aí no top 40 do ranking da ATP. Lembra que eu falei do Kepa, né? Ele se recusou a sair em final e o Maurício Sarri disse que só foi um mal entendido, né? Que ele achou que o jogador estava contundido com câimbras e tudo mais, para desencanar um pouco aí.
O Gabigol, que havia desencantado contra o Americano, desencantou contra a Portuguesa Carioca, mas o pessoal quer ver ele jogar bem em jogos grandes, em especial contra o San José já em Oruro. O Toledo fez história no Campeonato Paranaense, que volta agora no meio de semana. E já no final de semana que vem, Toledo já está garantido na decisão, venceu o primeiro turno nos pênaltis, o Coritiba lá em Couto Pereira. E essa foto, hein? Gol do Messi a semana passada, ele arrebentou Dembélé, Jairzinho, Messi, Pelé, né? Não dá para comparar o futebol, né? Pelé acho que jogou muito mais, mas a foto impressionante. Primeiro Laranjeiras Cup de futsal, né? Laranjeiras, Foz Cataratas, Joaçaba, enfim, grandes jogos vem aí nessa Laranjeiras Cup. O Adelar participando do Campeonato Paranaense de Tiro, né, no Clube de Tiro, lá na cidade de Ponta Grossa, foi esta competição. Aí os premiados, né, o Adelar e os demais. Coronel Futsal estreou aí, fez um amistoso para abrir a temporada e venceu o Anchieta pelo placar de 3-2. Os primeiros gols do Diego, do Niquinho e do Levi. Clube Atlético Santa Cruzense, o Johnny tá aí, ó, sub-15, 4-0 em Ocal Sul, sub-13, 12-0 em Ocal Sul e no sub-11, 8-0, meu amigo, vitórias, e que vitórias, né? Liga Nacional de Futsal e Paranaense da Chave Ouro, tá aí, né, os destaques, regulamento. Liga Sul, que vai ser disputada em Umuarama, Taça Brasil, vai ter a participação do Foz, Marreco e Pato, vão estar na Supercopa e na Copa do Brasil, né? Marechal Cândido Rondon, o Copa Grill venceu o Cascavel 3-1 em jogo amistoso. Destaque ainda também para o Pato, que enfrentou o Chopinzinho, amistoso de preparação, né? E venceu por 3-2, teve gol do Vassoura, grande contratação, e o título na Copa Uniaselv. O Marcelo Rocha tá aí também, né, com os jogadores, com as equipes sub-11, sub-13 e sub-15, e o Marcelo Rocha disputando muitos campeonatos. Dia 31 começa a Supercopa Piratininga, sub-11 Marcelo Rocha 2, Itaguaí 0, com os gols do João Trator e do Kaique. No sub-13 2-0 também sobre Itaguaí, e no sub-15 venceu também Itaguaí pelo placar de 2-1, tá aí, né? Mais uma vez o Adelar nas disputas aí do Paranaense de tiro, né, tiro esportivo. Ele participa de uma das modalidades, são muitas modalidades, tem carabina de pressão, enfim, mas o Adelar disputa uma delas aí. Tivemos esse duelo entre Mariópolis e Marreco, o jogo terminou 3-3, foi pouco antes do Marreco embarcar lá para a disputa da competição, qual o Marechal ficou com o título e o Marreco ficou com a segunda colocação. Verê realizou uma peneira, né, nas categorias sub-17 e sub-19. Vários atletas de várias regiões do Paraná estiveram presentes, tá? Tá aí, ó, o pessoal, falei aquela hora lá das disputas do Marrecas Clube, ó. Ana Paula e Cecília de Siqueira Campos em primeiro, a Leide Acate de Chopinzinho e Pato em segundo, Letícia e Bianca de Nova Prata em terceiro, tá? Então, as melhores colocadas da competição. Aulas de capoeira, terça e quinta, das 7h30 às 8h30, 12 anos acima, sábado das 2 às 3 da tarde, categoria infantil. Eu falado do Thiago Marreta, né? Ele venceu o Jean Blauchowicz semana retrasada. Marcos Pezão perdeu, e os demais que venceram aí, tanto no card principal como no card preliminar. Destaque para a derrota da Verônica Macedo, a vitória do Ismail Nardouyev também aí, tá bom? Carlos Diego Ferreira venceu o Rustam Kabilov. Nos destaques aí, falei que o Marreta, né, ele pediu para desafiar John Jones, né? Logo que terminou a luta dele, ele falou: quero pegar o vencedor de Anthony Smith e John Jones. John Jones venceu a luta, então ele pediu para lutar contra o John Jones. O ano que vem volta a Supercopa do Brasil, torneio que havia sido extinto, que teve o Grêmio campeão em 90 e o Corinthians campeão em 91. E que volta agora em 2020. Paraguai e Equador, primeira semifinal, 7h30 da noite, 8h30 da noite, Uruguai e Chile, dia 7 de março, é o Campeonato Masters do Marreca, decisão do terceiro e quarto, sábado que vem às 3h30, às 4h30 da tarde, daí a grande decisão, quem vencer da semifinal. E olha aí o Gilberto com um olho só, né? Com um olho só ele vai ver aí quem vai passar para a final, quem vai passar para decisão
do Campeonato Masters. O Igor também com o mesmo óculos aí, aproveitando para tirar onda, né? Não importa se enxerga com um olho, se enxerga com dois, o importante é acompanhar de perto. Turma do Sou Atleta, só que não disputando, né? Falei que é difícil a galera jogar, mas de vez em quando ainda eles conseguem, né? Ainda mais nessa época de carnaval não foi possível, mas a semana retrasada foi, e eles fizeram suas disputas como sempre na arena ali do Lago Alvorado, tá? Lago Alvorado, onde eles sempre fazem as suas disputas nos finais de semana. Agora aí a galera aproveitando também, relaxando, descansando neste carnaval. Temos ainda aqui os destaques também, né? Aproveitando, novidades do Brasileirão, este ano vai ter o VAR, a CBF vai entrar com a parte do material e os clubes vão entrar com a parte aí da logística e tudo mais. Primeira rodada, Grêmio e Santos, Flamengo e Cruzeiro, Fluminense e Goiás, Chapecoense e Inter, Bahia e Corinthians, Atlético Paranaense e Vasco, São Paulo e Botafogo, Palmeiras e Fortaleza, tem o Ceará jogando, Atlético Mineiro também. Dia 10 de março, classificatória para o Festival Paranaense de Xadrez em Francisco Beltrão, no Centro da Juventude, no bairro Pinheirinhos, categorias absoluto, sub-8 também, enfim, grande torneio. Beltrão Open vai ser nos dias 1º a 4 de abril, de 5 a 7 de abril, municipal mais regional, juvenil mais adulto, interestadual. Mais informações na Secretaria de Esportes de Francisco Beltrão. Dia 7 de abril começa a disputa do Paranaense, União disputa contra o Apucarana, Batel, Paranavaí, Independente, Irati, Nacional, Prudentópolis, Rolândia e PSTC. Lá na Estância Turística de Piraju seguem as emoções da 6ª Copa de Veteranos da Chácara Colina, né? Mais um abraço aí pro Dago, pro seu Pedro, para toda a galera. Copa América vem aí, o Brasil o Tite fez a convocação, destaque para o Paquetá, Vinícius Júnior, o Brasil que na Copa América joga contra Bolívia, Venezuela e Peru. A convocação que o Tite fez foi para os amistosos, né? Super amistosos. O Brasil que está no grupo de Bolívia, Venezuela e Peru. No outro grupo da morte, Argentina, Colômbia, Paraguai e Catar. No grupo C, Uruguai, Equador, Japão e Chile. São as 12 equipes que disputam a Copa América. Primeira Copa Leia de Futsal, né? Agora já começa aí neste mês de março, no dia 9 de março, nas categorias de base e também nas categorias feminina. Supercopa de Futsal, como eu disse, Pato em Marreco, Corinthians e Atlântico, as semifinais. Quem vencer vai para a decisão de 13 a 16 de março. Ginásio Arrudão já com nova cobertura, pode chover à vontade. Nelo e Vini, vaga para o Campeonato Brasileiro de Futevôlei. E a gente vai encerrando por aqui. Uma ótima semana, a gente volta a qualquer momento.